2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Então, quando nós lemos a Bíblia, respeite vírgula, respeite as palavras e você entenderá. Que pregue a palavra, instes a tempo e fora do tempo. Redargua, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3, todos juntos. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, olha só, porque virá um tempo em que não sofrerão mais a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência, e desviarão aos ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo. Sofre o quê? As aflições. Fazes a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Preste bem atenção na linguagem de hoje. Olha só o que é a verdadeira igreja e evangelho. Portanto, eu insisto solenemente com você, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer seu reino. Que pregue insistivamente a palavra de Deus em todos os momentos. Só um pouquinho. Ele disse para fazer o que com a igreja? Pregar a palavra continuamente. Insista. Por quê? Sempre que tiver a oportunidade. Sempre que tiver a oportunidade. A tempo e fora de tempo. Não importa se dá para pregar, se está ruim ou não. Pregue. Ensine. Por quê? Quando for conveniente e quando não for. Mesmo que... Mas se eu falar a verdade, ele não vai gostar. Mesmo que não seja conveniente, pregue a palavra. Corrija e repreenda o seu povo quando eles precisarem. Corrige e repreenda. Estimule-os a fazer o bem, esteja todo o tempo alinhando-os pacientemente com a palavra de Deus. Ele disse para alinhar com massageando o ego, ele disse alinha com a palavra. Então é a palavra que muda os nossos comportamentos. Continua. Porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Segura. Muitos perguntariam, cadê o povo da igreja, pastor? Muitos não suportam mais ouvir a palavra. Perderam o gosto do evangelho. Vocês se lembram como era antes? Eu trazia uma mensagem que trazia um elevo, que você saía daqui com o ego massageado, mas nada mudava na sua vida. O pastor orava, e muitos vinham pela oração, pela unção. E Jesus disse, sai de cena, meu filho. E eu saí totalmente de cena. E comecei a trazer a palavra. Sabe quem vai ser o centro deste lugar? Não é eu e nem você, mas é o Senhor Jesus. Então ele disse, em tempo e fora de tempo, eles não suportarão ouvir mais este evangelho. E vão dizer, o negócio é nós irmos para outra igreja, porque lá é melhor. Goste ou você não. Eu já fiz um negócio com Deus e não com você. Eu não nasci para agradar homens. Eu nasci para agradar o Senhor. E eu estou aqui para agradar a Ele. Porque se eu obedecer a sua palavra, Deus vai me honrar e vai honrar a sua vida. Na continuação desse evangelho continua, olha só.
mas amontoarão. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz. mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Ideias de... Nós vamos falar sobre essas ideias desorientadas. Continua. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos esses perigos. Fique atento e alerta com esses perigos. E não tenha medo de sofrer pelo Senhor. E não Leve tenha, outros a Cristo. não tenha medo de ser chamado de quadrado. Sabe o que Deus chamou minha atenção hoje quando eu estava vindo para a igreja? Eu disse, Senhor, a nossa identidade é a Bíblia. Olha o que Deus falou no meu coração. Eu estava saindo do carro e o Senhor falou assim, sabe como é que era reconhecido um crente antigamente? Ele andava com a Bíblia debaixo do seu braço. Hoje não tem mais Bíblia. Ou é dentro da sacola, ou dentro da valisa, ou é no telefone, porque temos vergonha do Evangelho. É sério. Continua. Não deixe por fazer nada que você deve fazer. Não deixe de fazer aquilo que você deve fazer. Mas? Até o 5? Sim. Não deixe de fazer aquilo que você deve, o que você tem que fazer. Abra sua Bíblia aí em 2 Tessalonicenses. Quiser anotar, anote aí, porque isso aqui não é para agora não. Isso aqui vai servir muito para você com os falsos profetas que está surgindo no dia de hoje, tá? Não ouviu? Está aí, marcado em cima aí. Tá aí, ó. 1 Timóteo 4, 1 ao 5, tá? Anote aí. Certo? Outro, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E o versículo 1 ao 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 3. Se acaso você tiver dificuldade, depois estarei colocando no YouTube para você guardar esta palavra. Mas cuidado, irmãos, o que eu vou falar aqui não é de mim, eu vou falar aqui da palavra, porque eu não quero fugir uma vírgula daquilo que Deus quer falar conosco. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Quem achou, diz glória a Deus aí. Quem não achou, ajuda o irmão ali a achar, por favor. Tá? 1 Tessalonicenses. Não, 2 Tessalonicenses, perdão, capítulo 2, versículo 1. Eu quero explicar para os irmãos, sabe por que nós estamos perdendo tempo em ler Bíblia? Porque você não lê ela em casa. Então, por favor, vamos mudar isso. Mude isso. A Bíblia diz que um bom obreiro, um bom soldado sabe manusear a palavra de Deus. Então, estamos muito longe de conhecer Deus, se não conhecemos nem a sua palavra. É sério, eu vou falar com amor aqui, mas exortando. Deus chama a nossa atenção muito forte nesses últimos dias. Amém? E diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Digo novo, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim até que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Moeda, lê para mim, faz favor. E agora uma palavra sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião para irmos encontrá-lo. Não fiquem absolutamente perturbados e aflitos, queridos irmãos.
com o rumor que este dia do Senhor já começou. Se vocês ouvirem as pessoas que têm visões e recebem mensagens especiais de Deus sobre isto, ou de cartas que dizem terem sido mandadas por mim, não creiam nisso. Não se deixem levar nem tão pouco enganar, não obstante o que eles digam. Porque aquele dia não chegará enquanto não acontecerem duas coisas. Duas coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra Deus. Apostasia é uma rebelião contra Deus. E depois virá o homem da rebelião. Quando o povo se rebeliar contra Deus, haverá então repetindo a destruição, porque ele estará abrindo porta para o anticristo. O anticristo não é a palavra, mas o anticristo, pastor, vai aparecer o anticristo. O anticristo é tudo aquilo que é contra Deus. Uma pessoa que não professa Cristo, ele já é um anticristo. Anticristo. Falso profeta, anticristo. Uma pessoa que não crê, ela é um anticristo. Uma pessoa que não crê na Trindade, ela é um anticristo. Todos aqueles que não professam o nome do Senhor também são um anticristo. Podemos curvar nossa cabeça? O Senhor não chamou a igreja, Ele chamou discípulos. E nessa manhã Ele vai chamar discípulo, porque discípulo faz o que o Senhor manda. Amém. E que nós possamos obedecer a sua palavra, irmãos. Amado Deus, em nome de Jesus, te peço graça e sabedoria, Senhor. Esta semana, Senhor, meu coração ficou, Senhor, impregnado nesta palavra. E muito tu falava ao meu coração, mas eu te peço em nome de Jesus, que não seja eu, mas que seja a tua presença, que seja o teu Espírito. Desprende a nossa mente deste mundo agora, Senhor. Desprende a nossa mente do mundo virtual, da tecnologia, e que nós possamos, nesse momento, entrar nos santos dos santos e conhecer o verdadeiro Deus. Pai, assim eu te peço em nome de Jesus. Toda mente cativa agora, toda mente preocupante com o horário, com o namorado, com a roupa, com o cabelo, não importa, Deus, seja agora retirado do nosso meio. E a tua palavra diz, Senhor, guarda o teu pés quando entrar na casa do Senhor, inclina mais para ouvir. Senhor, que a nossa boca agora esteja pronta para só dar glória a Deus e os nossos ouvidos atentos para a tua palavra. Porque a tua primazia, Senhor, agora está aqui, em ouvir o que tu queres falar conosco. Que não seja nós, mas que seja o teu Espírito, e que ao final deste culto venha haver quebrantamento, reconciliação, arrependimento para a glória do teu nome. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Tomai o vosso assento. Amém? Eu coloquei o tema apostasia dos últimos tempos. Quando Timóteo fala, Paulo fala a Timóteo, diz: meu filho, você é jovem, mas chegará momentos que você vai ver nos últimos dias pessoas se afastando dos princípios, abandonando a sua fé. Eu creio que Timóteo, observando, e quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele disse: eu estou entregando para você a profecia dos últimos dias. E a profecia que eu estou te falando está escrita pelos profetas, Timóteo. E você tem que permanecer firmes. Você tem que continuar crendo no Evangelho. Paulo tinha preocupação em que Timóteo, ainda jovem, permanecesse nos ensinamentos da sua avó, naquilo que ele aprendeu. Por isso que a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que mais tarde não venha se desviar. Eu já preguei sobre isso. Os nossos filhos não são responsabilidade de professor, da professora da escola dominical. O filho é seu. A educação começa dentro de casa. Queremos que os outros assumam as nossas responsabilidades. Mas Paulo, como um homem de Deus, agora reconhece por amor a alma a Timóteo, e ele aconselha Timóteo para se guardar dos falsos profetas.
Ele disse: Timóteo, você tem que detectar os falsos profetas, porque dias chegarão em que não suportarão mais ouvir o Evangelho, porque o Evangelho vai começar a trazer para eles tanta incomodação, que eles não suportarão mais ouvir a palavra. E procurarão homens segundo as suas concupiscências. Entenda bem uma criança. Quando o pai e a mãe estão de acordo, eu louvo a Deus porque ela ensina. Mas quando o pai e a mãe estão de desacordo, é luta. Quando o menino vai chegar para a mãe e diz: mamãe, eu quero comprar um carrinho. E a mãe disse: não tem, meu filho. Então vou perguntar para o pai. Aí chega lá para o pai: pai, eu quero um carrinho. O que a sua mãe disse? A mãe disse que não dá, então escuta a sua mãe. Ele usou de autoridade. Mas quando ele disse assim: tua mãe não dá, eu te dou. O que ele está fazendo? Quebrando autoridade. Está criando filhos para desobediência. A Bíblia fala que levaria um espírito de rebelião contra Deus. Ah, mas lá na igreja agora é só um negócio de pregar palavra, ler Bíblia. Eu vou lá perguntar para minha mãe: mãe, eu não estou gostando nada, dá uns pirulitos para mim. Aí ele vai. E o outro que não tem compromisso com a palavra aceita ele daquele jeito, filho rebelde, e disse: se ele não está te dando, eu te dou. Pessoas hoje estão apostatando da fé, porque não querem mais servir a Deus, querem servir as suas concupiscências, os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. E Deus não quer que nós servimos as nossas vontades. Ele nos chamou para nós sermos filhos, e filho honra o pai e a sua mãe. Mas é os filhos que desonram a casa de Deus. E queremos que Deus venha nos dar vitória. Então Paulo estava ali dizendo: Timóteo, continua firme, Timóteo. Por isso que eu vejo de vez em quando está indo um, está indo outro, eu digo: Jesus, tem misericórdia. O que é isso? Ele está aqui. E chegaria dias que se afastariam de você. Por quê? Porque disse Timóteo: vai chegar dias que igrejas estarão lotadas, Timóteo, mas estão totalmente fora da minha palavra. E Timóteo disse: mas por que, Senhor? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 19, e nós vamos entender aonde está a verdadeira igreja. Crescimento quem dá não é o homem, crescimento quem dá é o Espírito Santo, quando nós reconhecemos os nossos pecados. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 19, versículo 19 ao 20, bem alto. Pode ler, irmão, você achou, irmão Guilherme? Leia aí. Mateus 19, 19 ao 20. Honra seu pai e sua mãe. Só um pouquinho. Não, Mateus 19, do 19 ao 20. Vai. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: tudo isso Tenho feito. Tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? O que me falta ainda? Ele disse: vai ter muitas pessoas, mas pessoas que não honram, pessoas que não respeitam, caluniadores, presunçosos, mais amantes do que si mesmo, preferirão se divertir na casa de Deus do que adorar. Por isso que eu acabei com esse negócio de teatro, coreografia, show. Deus não precisa disso. Quando Jesus ia pregar a palavra, ele levava um monte de gente com ele. Jesus sentava na pedra, pegava a banda do vento e só pregava a... E quantas pessoas vinham ver Jesus pregar? Para mais de 5. Tinha cura, tinha libertação.
Está na hora de nós sairmos de cena. Está na hora do homem sair de cena. Ele disse: Timóteo, estão preocupados com o templo cheio. Mas o Senhor disse que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu, certamente eu estarei no meio deles. Então não se preocupe. Não estou preocupado com quem está faltando. Eu estou preocupado com quem está aqui. Se você serve a Deus ainda, não se preocupe. Sabe por quê? Tem coisas que nós não entendemos. Mas eu tenho certeza que depois que comecei a trazer a palavra para os irmãos, Deus está tratando, trabalhando, melhorando, para que nós venhamos a chegar à perfeição de Cristo. Então, quero falar para os irmãos: olhem para Jesus. Enquanto Deus me der graça, quero trazer palavra aos irmãos, alimento espiritual, algo que vai mudar a sua vida. Mas entenda, você não é obrigado também a acreditar em mim, porque a Bíblia disse: examinai as Escrituras. Por isso que eu estou mandando você ler. Leia a Bíblia, meu irmão. Estamos comendo tudo que os homens dão, os falsos profetas dão, porque não temos conhecimento da verdade. E por falar, não conhecemos a verdade, a velhice que nós perecemos. E ele disse: Timóteo, o verdadeiro cristão será perseguido, Timóteo. Paulo não escondeu de Timóteo o verdadeiro evangelho, como muitas pessoas escondem. Aceita Jesus, que Jesus vai fazer da sua vida uma estrela, uma star. Nunca foi isso. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele diz: o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. O filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O nosso mestre nasceu numa estrebaria. O nosso mestre não andou de limusine, andou de jumento. O nosso mestre não veio para os ricos, mas veio para os pobres. Ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. O evangelho está tudo errado. Estamos vivendo o evangelho errado. Timóteo, último dia, apostasia, e as pessoas andarão atrás dessas pessoas, mestres formados por eles mesmos. Depois que entrou a teologia, é bom aprender, estudar, mas depois que essa teologia foi usada como um ego de profissionais, a glória de Deus, e foi-se a glória de Israel. Eu me lembro, Gálatas escreve: você corria bem. Quem te impediu de você sair da verdade? Quando você aceitou Jesus, irmãos, quando eu aceitei a Jesus há 20 e poucos anos atrás, ninguém me proibia, pastor, de trazer uma palavra. Hoje as pessoas se acham indignas. Deus fala com você, eu tenho certeza que Deus fala. Eu tenho certeza que Deus muitas vezes faz você sonhar, faz você ver coisas e você guarda para você. Isso é negligência. Cumpre o teu ministério. E quando agora ele fala para Timóteo, disse: Timóteo, você tem duas opções: ou você foge da perseguição, porque ninguém quer ficar na perseguição, ou você se disfarça e diz que está tudo bem, as coisas vão melhorar,
e não muda. Tudo em volta muda, mas ele não muda. A igreja muda, os irmãos mudam, mas ele não muda. Tinha um biólogo e fizeram um estudo do sapo. Se colocar o sapo da lagoa dentro de uma água natural, ele ele fica totalmente agitado. Mas se pegarem um copo e colocar a água do lago dentro do recipiente, ele nem se mexe. Você pode colocar ele em cima de uma chapa e vai esquentando, e vai esquentando, e vai esquentando. Ele nem se mexe. A água ferve, ele incha e morre feliz. Agora, aqueles outros sapos que pegar para fora e jogar naquela água quente da lagoa, sabe o que vai acontecer com ele? Ele não vai ficar ali, ele vai saltar fora. O que eu quero dizer nessa noite, nessa manhã para os irmãos? A gente está tão acostumado com as coisas, mente cauterizada, que é igual o sapo da lagoa. Está tudo bom. Se tem glória, tem glória. Se dá, deu. Se não der, não deu. A água está fervendo e infeliz não se mexe. É triste. Morre! Tudo mudou em volta dele e ele continua morto. Vamos começar a mover as águas hoje? Ou você morre boiando feliz com toda essa luta e toma uma posição para ser crente, ou você vai ficar assim, ó. A água está fervendo e você vai morrer feliz, mas nunca vai ver mudança nenhuma na sua vida. Que Deus tenha misericórdia. Ou você salta, ou você morre. Ou você se desperta, ou o juízo está chegando. Timóteo, não te acomode. Timóteo, não te acomode, Timóteo, porque eles vão fazer de tudo. Alguns estarão maduros na doutrina, vão te ouvir, Timóteo. Vai ter alguns que vão aconselhar, vão andar com você porque tem estrutura. Mas várias heresias vão entrar, Timóteo. Vários contos de fadas vão entrar, fábulas entrarão dentro das igrejas, Timóteo. E se você não pregar a palavra, eles vão perecer. E agora Timóteo disse, eu quero dizer para você ainda, Timóteo, fica atento pelos falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos irmãos, falsas profecias. Leia Mateus capítulos 24, versículos 7 ao 12. Ele estava dizendo, Timóteo, não deixe te enganar. Igreja do Senhor, não te engane, não deixe ser enganada. Mateus capítulo 24, versículos 7 ao 12. Porquanto se levantará nação contra nação, o reino contra reino, e haverá fome e peste, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Princípio de dores. Continua. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Atormentados. E matar-vos-ão. E vos matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Você vai ser odiado por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Muitos se trairão. Sabe quem traiu você? Foi teu irmão. Foi teu líder, teu pastor, foi a igreja. E uns aos outros se aborrecerão. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
vai quase. Os quase estão aqui? Quase. Quase. Eu vou dizer para você, às vezes não dá vontade de pendurar a chuteira. Quase. Diga assim, por causa do quase, eu ainda estou de pé. Quase, aleluia, quase me esfriou, pastor, quase me desviou, mas eu continuo de pé. Quase. Se Deus não fosse na minha vida, quase. Se Deus não é na sua vida, quase. Se você está de pé, é porque Deus tem um plano na sua vida muito grande, e o diabo quer fazer de tudo, mas quase te esfriou, mas você continua firme e não vai dar ouvido a falsos profetas. Preste atenção na Bíblia. Olha lá, pastor. Eu leio lá, irmãos, entendam bem, não é para você fugir da Bíblia original, porque lá é uma linguagem mais fácil dos irmãos entenderem, tá bom? Escute lá. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fome e terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Continua, até o 12. Então vocês serão torturados e mortos, e odiados no mundo todo porque são meus. E muitos de vocês cairão novamente no pecado. Segura! Ele disse, muitos de vocês voltarão ao pecado. E a porca lavada voltará ao despojador de lã. Muitos irmãos que começaram, pararam e voltaram para o mundo. É bíblico. Por isso que eu falei para os irmãos que está na hora de nós começar a demonstrar quem nós somos. Porque o testemunho que você vai dar não é diante dos homens, mas é diante de Deus. Hoje muitas pessoas nem sabem que você é crente, porque não tem testemunho de crente. E trairão e odiarão uns aos outros. E aparecerão falsos profetas que desviarão a muitos. O pecado andará solto por toda parte e esfriará o amor de muitos. O pecado andará por toda parte e esfriará o amor de muitos. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Tem firme aí? Está firme? Você está firme, irmão. Mas aquele que perseverar firme até o fim será salvo. Ele disse, Timóteo, vai chegar um momento na sua vida que você também vai balançar, Timóteo. Mas fica firme. Timóteo, nunca te esqueça da sã doutrina, Timóteo. Nunca te esqueça dos princípios, Timóteo. Nunca te esqueça que tem uma avó, que tem uma mãe, que tem um pai que ora por você, Timóteo. Fica firme. Fica firme. Fica firme. Sabe por que você está de pé? Não é porque você é bom, porque tem alguém orando pela sua vida. Sabe por que você está aqui nesta manhã? Porque tem alguém intercedendo pela sua vida. Glória a Deus. Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, mas tinha alguém intercedendo pela vida de Ló. Abraão estava lá. Ló estava ali intercedendo, Senhor. Tira Ló de Sodoma. Pastor, mas o que é a palavra heresia? Vou explicar para você. Heresia quer dizer falso ensino, doutrinas não bíblicas. Heresia é distorção da verdade, da verdadeira doutrina. Tudo. Por que eu estou lendo Bíblia com os irmãos? Porque hoje qualquer um chega aí, é tampa da chaleira, pica pipoca e faz limpo. Tudo que você fizer tem que ter base bíblica. As suas atitudes, as suas palavras têm que estar investida na palavra. Se você não estiver investida na palavra, você é uma pessoa de heresias. E eu disse, Senhor, a partir das mudanças que Deus tem feito na minha vida, eu disse, Senhor, eu não vou mais pregar de mim mesmo, mas vou ler a Bíblia, porque ela vai te salvar. E se você tem alguma coisa a me reclamar, não reclame para mim
reclame, reclame com Ele, porque Ele quer nos salvar. Tirarmos do pecado, largarmos dessa vida velha e miserável que andamos. E ele disse: Timóteo, esses falsos profetas, eles vão surgir como os mensageiros, pregadores, até fluentes, irmãos fluentes, carismáticos, místicos. Nunca existia show gospel, mas depois de umas décadas para cá virou um negócio de gospel e gospel, Deus gospel mesmo. Isso não tem trazido edificação nenhuma. Isso tem trazido, sabe o que? Libertinagem. Pessoas esqueceram de adorar o verdadeiro Deus para adorar o homem. Estrela. O teu louvor seja para Deus. Canta no banheiro, passarinho, canta. Abra aquele chuveiro e canta lá para Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Todos juntos. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Hoje, sabe por que cantei o Foi na Cruz hoje? Porque nós vamos voltar a cantar o Foi na Cruz. Está na hora da igreja voltar para os pés de Cristo. Saímos do modernismo, saímos do nosso ego, saímos da nossa vida bela que falaram que era boa, mas evangelho não é isso. Evangelho tem preço, evangelho tem compromisso. E ele diz então que ele disse: essas pessoas estarão no fundamento não bíblico, mas humanos. E se você for olhar alguns hinos hoje, quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Estarão na plateia e você no palco. Como se Deus fosse mais na minha vida do que na vida do irmão. E se o irmão se arrependeu? Deus terá mais misericórdia do irmão que se arrependeu do que esse fariseu que bate no peito. Eu oro 3 vezes ao dia, eu consagro do meu dízimo. Deus olhou para o publicano. O publicano chegou no templo, baixou a cabeça e disse: Senhor, miserável irmão, que o Senhor tem de misericórdia de mim. Quando você entrar na igreja, irmão, não bate o seu peito. Sou lá da igreja agora. Não tem nada, não tem nada. É um músculo. Entra na igreja do Senhor e diga: Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor. Ele disse: Timóteo, toma cuidado. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 11, 13. Eles estarão por todos os lados, serão obreiros, relaxados, fraudulentos, pessoas sem compromisso com Deus. 2 Coríntios capítulo 11, do 13 ao 15. Por favor, pode ler. 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Eu quero que os irmãos leiam a Bíblia. Leiam. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Fraudulentos. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Se transfiguram-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha. E não é maravilha, ou não é de admirar. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Até o próprio diabo pega o microfone e você acredita, porque ele se transforma num anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros. Se o meu líder
é um endemoniado, os meus companheiros serão o quê? Adeptos da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E o fim desses homens será como a intenção do seu coração. A obra dele é má, ele vai colher o que é má. Porque a Bíblia diz que às vezes dá vontade de você dizer assim: tira esse pastor, tira esse líder. A Bíblia diz assim: ó, tem coisas que é só para o dia do juízo. Tira-se a palha, tira-se o trigo e deixa que a palha é o Senhor, que Ele vai passar a sua pá e vai tirar. Lembra mim, faz favor, Éder. Deus nunca, jamais enviou tais homens. Deus nunca enviou tais homens. Eles são os vigaristas que enganaram vocês, Vigaristas. fazendo-os pensar que eles são os apóstolos de Cristo. Eu sou apóstolo de Cristo. Ainda assim não estou surpreendido. O próprio Satanás pode se transformar em um anjo de luz. O próprio Satanás pode se transformar em um anjo de luz. Não é de se admirar que os seus servos também possam fazer o mesmo, E não é de admirar que os seus compatriotas farão o mesmo, parecendo ministros de Deus. parecendo ministros de Deus. No fim, eles receberão todos o castigo de suas obras malignas que merecem. E por fim receberão todos os castigos que eles merecem. Era para mim chorar, não é? Às vezes eu fico olhando para cá assim. E quando eu vejo essa palavra, eu disse: glória a Deus que eu não fiz homem para mim. Porque se fosse, ia estar cheio, ia abarrotar. Eles farão homens. Eles farão adeptos. Falsos mestres, falsos líderes, para os seus próprios interesses. Negociarão a vós, farão negócio de vós. Quanto é que vale a tua igreja? Tem 50 cabeças. Quanto é que entra de dízimo? Como é que é o negócio? E negociarão a vós, mas eu vos trarei juízo. Irmãos, é muito sério o que eu estou trazendo aqui. Nós estamos muito longe de ser cristão. E se você nessa manhã foi ferido por um falso profeta, se você foi ferido por um falso pastor, um falso líder, se você foi apregnado por alguém endemoniado, colocou a mão na sua vida, em vez de trazer vitória, acabou trazendo uma enfermidade na sua alma. Você vai encontrar pessoas na rua que ele vai dizer se é para ir para a igreja ou não vou, porque ele foi ferido por demônios. E Deus chama a minha atenção: vós sacerdotes, preguem a minha palavra. Nós vamos ler mais para frente. Me perdoe se não estou agradando o seu físico, mas eu quero dizer para você que a sua alma tem que ser sarada nesta manhã. Oh, Guimanaço. Precisamos do bálsamo de Cristo. Precisamos que o Senhor cure as nossas feridas. Tire de nós essas amargas desgraças desses homens que não temem a Deus, mas que são anticristos para destruir o Evangelho, porque o Evangelho tem preço, tem renúncia e tem sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia. Ele disse: Timóteo, para você crescer, diga para o teu irmão assim: para você crescer, meu filho, fala para você crescer. Ele disse: prega a palavra. Quer crescer na vida espiritual? Pregue a palavra. Pregue. Fale de Deus. Pastor, mas eu não sei pregar. Eu não fui para a escola, porque é o Espírito Santo que capacita o homem. E tudo que você ler, a Bíblia diz: e Ele, o Espírito de Deus, vos fará lembrar de tudo o que você tem lido. Se você não lê algo que você não se lembra. Sabe por que você se lembra dos seus passados? Porque você viveu.
Sabe por que você se lembra daquelas palavras amargas? Porque você viveu. Vamos aprender a ter mais experiência com Deus e você vai saber ouvir a voz de Deus no seu coração. Não deixa a consciência, a concupiscência da carne e dos olhos tomar conta e fazer com que a nossa mente fique cauterizada. Nada nos acusa, nada. Eu venho para a igreja como se fosse normal, porque lá na igreja do fulano também funciona. A igreja é simplesmente um lugar, a igreja somos nós. Se nós andamos relaxadamente, é óbvio que o lugar que estamos também é relaxado. Ele disse, prega a palavra. Ele disse, em tempo e fora de tempo. Pastor, mas Deus me deu um negócio muito sério. Foi Deus que falou? Foi Deus que está te usando? Fala, meu filho. Porque se não for, sofra. Sabe por que tem muita gente de boca aberta? Fala assim, boca aberta? Porque ele falou, não sabe nem o que está falando e depois sofre. Então só fale aquilo quando Deus manda, irmão. Como eu estou pregando essa palavra diante de Deus, Deus sabe meu coração como é que eu estou aqui. Eu sei o que ela vai trazer para a nossa vida depois que eu terminar ela. E sei também a afronta que levarei após terminar essa mensagem. Porque o diabo não fica contente quando você fala a verdade. Porque ele cega o entendimento. A Bíblia diz, o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não conheçam a verdade. E a verdade é Cristo. Quando a nossa mente é deslibertada, é totalmente aberta para Deus, o diabo não tem espaço. Ele não entra na nossa vida porque a palavra toma primazia em nós. Então a gente não erra, porque quando a angústia chega no nosso coração, a gente não pega o WhatsApp, o Facebook e o telefone para ligar para o profeta. A gente vai para Mateus capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com ele. Em secreto, ele vai te honrar. Isso é evangelho. Isso é secreto. Não se escante de hoje. É para mim que você está fazendo. Não é para mim. Você está se prejudicando você mesmo. Você está se adaptando ao anticristo. Você está aceitando as heresias do anticristo. Ah, mas lá na igreja também funciona assim. Aí tem que ir todo mundo no meio do mato. Ele disse, ei, examine, Timóteo. Ele disse, corrija, repreenda, exorte com paciência e na doutrina. Posso falar aqui para os irmãos? Graças a Deus que deu uma melhoradinha. Mas hoje não dá para chamar a atenção de uma irmã que vem toda à vontade para a igreja, que já pensa que o pastor está cobiçando, porque a mente é carnal. Hoje não dá para chamar a atenção porque já não dá mais para ficar na igreja. O irmão, a gente vai chamar a atenção, não aceita porque a vida é minha, eu faço o que eu quero, então. Bem diz que nós somos servos um dos outros. E o mais grande tem que servir. É um chupa-bala, é um masca-chicletes, é um disque-me-disque. Marca rendezvous. Preocupado já com o almoço do meio-dia. Com a pintura do seu cabelo. Tudo isso é vaidade. É sua consciência. Eu não quero dizer para você que está errado. É consciência sua. Eu vou pregar a palavra. E a palavra me ensina que toda a nossa vida tem que ser para glorificar a Deus. Se isso está glorificando a Deus, amém. Mas se não tiver, meu filho, é pecado. E você está entrando na linha dos falsos profetas. Ah, mas na sua igreja não pode, mas lá na outra pode. Então é heresia. É a palavra diz o quê? É não pecados.
Porque se o teu coração te condena, quanto mais Deus. Ele disse: olha, Timóteo, você tem que perseverar. Diga para você, você tem que perseverar. Porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, Timóteo. Pelo contrário, vão ter coceira no ouvido. Eles vão seguir os seus próprios de igreja. Ah, mas a igreja do fulano é melhor, a igreja do ciclano. Olha, pastor, nem vou mais para a igreja, porque agora tem um tal de internet que eu assisto os cultos e estou lá, glória, 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 glória. Que mudança de vida você tem? E ele disse: ajuntarão para si mestres a si mesmos. Nós não deveremos fazer mestre, mas devemos fazer discípulos. O Senhor chamou para nós sermos discípulos. Quantos discípulos tem de Cristo aqui nesta vida? Mas porque não gostam de ser discípulos, darão ouvidos às pessoas e não recusarão ouvir a verdade, voltando-se para mentiras, para os mitos. Perdão, na quarta-feira eu acabei com o negócio da campanha. Aí ia receber a campanha. Estou liberto. Deus está me libertando da mim, sabia? Porque Deus começa por aqui, não por aí, por aqui. É por isso que as coisas mudaram. Porque Deus chamou minha atenção aqui, meu filho, ó. O peso vai ser grande. Se para você já está difícil, imagina para mim pregar isso aqui. E ele disse: olha, Timóteo, vão atrás de mitos. Eu fui lá na igreja Maria, me deram uma meia ungida. Tive que dar uns 20 por aí, mas tudo bem. Tive 20 por aí porque me prometeram que onde eu colocar essa meia, Deus derramará uma unção, vou ser curada. Me deram um travesseiro, aí está até na internet, que a mulher foi para o banheiro, e olha, é uma tal de nas quarta-feiras, eu vou lá na arca ungida. Isso é mito, heresia, fábulas, mentira. Não vai te levar a lugar nenhum. Vai te levar, sabe o quê? A miséria espiritual. Terminou o culto, terminou a campanha, você continua vazio e totalmente atribulado. É um corredor de sal. Bota o sal em casa e corre em cima. Receba aí o manto. É um tal de manto. Tu vai para lá e manto, tu vai para cá. Que manto, rapaz? A Bíblia diz que quando nós oramos, nós temos que pedir porção dobrada do Espírito Santo. Aleluia! E receba manto, e receba chave, e receba capa. Receba a graça de Deus. Receba a palavra de Deus na sua vida. Receba a unção de Deus. É, mas pastor, mas me disseram que tem um sapato de fogo. Que sapato de fogo, rapaz? Você não lê nem a Bíblia. Não tem nem comunhão com Deus e quer estar no fogo. Está no fogo de outro fogo. É muito sério que eu vou falar aqui. Abandonaram a palavra para seguir pessoas que não temem a Deus. Pessoas, desculpe dizer, profanas. E eu vou dizer para você que você não vai gostar. Quem sabe gosto não. Mas pessoas que deixam de ler Bíblia para assistir canal de televisão, ainda mais a novela que está passando, te cuida, meu filho. Porque os atores que estão lá não têm vida com Deus. Só estão atrás de tirar você da presença do Senhor. Pessoas que temem a Deus não andam segundo os caminhos do anticristo. Mas pastor, mas é tão bonitinho, é tão bonitinho. Abra a sua Bíblia, João capítulo 5, 38. Bonitinho é engodo. O diabo vai fazer de tudo para nos engodar, para nos levar para longe de Deus. João capítulo 5, versículo 38 ao 42. Quem achou? E a sua palavra não permanece em vós. Não permanece em vós. Porque naquele que ele enviou, não credes vós.
Porque naquele que enviou não credes vós. Aí você vai lá para a televisão acreditar tudo naquela mentirada porque você não quer ler Bíblia. Por favor, irmão. Examinai as Escrituras. Examinar as Escrituras. Porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. Não é para ficar assistindo lá os negócios da vida e não sei o que. Entra na palavra, meu filho. No tempo que você está assistindo televisão, vendo essas coisas imundas, você senta lá para o teu quarto ler a Bíblia, porque é lá que Deus vai te revelar o secreto. E são elas que de mim testificam. E são delas que de mim testificam. Continua. Olha só, um pouquinho não. Só lá o irmão Edmond. Presta atenção. Mas vocês não estão dando ouvidos a ele, Vocês não estão ouvindo a Ele. porque se recusam a crer em mim, Vocês estão desacreditando em mim. aquele que foi enviado a vocês com a mensagem de Deus. Eu trouxe a mensagem, eu trouxe a palavra de Deus para vocês. Vocês estudam as Escrituras porque creem que elas dão a vida eterna. Você tem que estudar ela porque você crê que ela te traz vida eterna. E as Escrituras conduzem a mim. E a única coisa é a televisão que te conduz a Deus? É a palavra. Mesmo assim, vocês não querem vir a mim, Mesmo assim, eu vou falar isso aqui e não vou continuar. para que eu lhes dê a vida eterna. Você quer vida eterna, meu filho? O teu negócio é com Deus e não com a antiguidade. É muito sério. Muitos gostaram e outros não gostaram. Mas aqui a Bíblia fala: vocês preferem ouvir essas pessoas profanas, imundas, do que ouvir a minha palavra. Falsas doutrinas gera para nós falsa esperança, frustração, abandono da fé, abandono dos princípios. Quando nós fugimos da palavra, quando nós fugimos dos conceitos bíblicos e dos princípios de Deus, nós acabamos vivendo, sabe o que? Religiosos. É um camarada que vem para a igreja, pega a sua Bíblia, hoje eu vou ouvir a palavra, eu fui domingo na igreja e glória a Deus, a semana estou abençoado. Cada dia resta o seu? Cada dia resta o seu? E qual o melhor dia hoje? Qual o melhor dia para você? Qual o melhor dia para você? Você crê que hoje é o teu melhor dia? Para mim é o melhor dia, porque hoje estou vivo, amanhã não sei. Hoje vamos ter tempo para se arrepender, para se converter. Amanhã, meu filho, esta palavra não será mais exortação, será juízo. Hoje ela é uma exortação. Até o final do culto ela se torna uma exortação. Se torna salvação, se torna reconhecimento. Depois de amanhã ela será juízo. É sério, gente. Lá na América, um pastor norte-americano, ele falou para os seus fiéis que para se eles quisessem se aproximar de Deus, olha até que ponto, e tem pessoas que fazem isso, eles tinham que comer grama. E as pessoas estavam lá comendo grama, porque disseram que se comesse grama, Deus ia chegar perto deles. Que heresia é essa, irmão? O meu povo morre por falta de conhecimento. É uma pessoa herege. Eu fui na Bíblia, fui no dicionário procurar o que é herege. Herege quer dizer, é o nome dado ao indivíduo que professa uma heresia, ou seja, que questiona certas crenças estabelecidas por uma determinada religião, é a pessoa que é contrária aos dogmas de uma determinada denominação, religião ou seita. Aí eu estou cansado desse negócio de ouvir Bíblia. Então, pastor, vamos botar uma dançazinha aí. Aí o pastor, que não entende a palavra, acaba deixando dançar. Dança, meu povo. Termina a dança, Jesus está lá. Porque a dança não foi para Deus, foi para você. Agita aí, irmão. Bora. Aí. Sabe o que tem que fazer na nossa vida? A presença de Deus não vem no movimento. A presença de Deus vem de dentro. E isso é a nossa alma. Você só pode dar glória a Deus quem não tem pecado.
Pastor, o que é isso? Ele disse: se pecares, tende um advogado, ainda há tempo da exortação, amanhã será juízo. Por causa de um, diga assim, por causa de um pecador. 12 tribos. 12 tribos foram passadas na fila. Acã rouba capa babilônica, a cunha de ouro, 200 ciclos de esconde na sua tenda. Deus vai para a batalha, manda o povo para a batalha, terra de Ai, pequenininha, morreram para mais de gente do que na terra de Jericó. Aí Deus fala assim: meu filho, tem uma anátema no meio do povo. Senhor, mas quem é? Manda dar glória. Irmão, quem não dá glória é complicado. Foi passando um por um e foi passando a glória. Dá glória. Glória a Deus. E quem não deu, deve. Foi isso que aconteceu. E quando chegou em Acã, dá glória, Acã. Então você é o problema. Ele disse: sou eu. Eu escondi a capa babilônica. Eu estou com uma capa de revista escondida, pornográfica, debaixo da minha cama lá, no computador de madrugada. Eu fiz muitas coisas, eu menti, eu roubei. Tudo escondido aí. Aí na igreja não prospera. É a culpa do pastor. A igreja está indo de mal a pior. O pastor está todo em pecado. Pecado não. Precisamos se arrepender, se converter. Se a igreja não está fluindo, é porque tem um anátema. Um só. Então imagina se tiver 2, 3 anátemas. Prejuízo. Ele disse: cuidado. Perdão. É sério. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Eu vou pedir para o irmão Éder ler na Bíblia Viva. 2 Coríntios. Aí foi e partiu, né? 2 Coríntios 14, 1 e 2. Alguém pode ler então 1 Coríntios 14, 1 e 2? 2 Coríntios. 1 Coríntios 14, 1 e 2. E o outro, lê para mim Provérbios 29, 18. Segui o amor e procurai, com zelo os dons espirituais, Os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. pois quem fala em outra língua, Quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, a Deus. visto que ninguém o entende, e o Espírito fala mistérios. E o Espírito fala em Espírito fala em mistérios. Eu não vejo um barulho de língua estranha. Não vejo nada. O Senhor precisa mudar a nossa vida. Precisamos buscar os dons espirituais. Estamos vazios, totalmente uma carcaça ambulante andando na Suíça. Lê para mim, Eder, faz favor. 1 Coríntios 14, 1 e 2. Que o amor seja maior algo de vocês. Contudo, peçam também as capacidades especiais concedidas pelo Espírito Santo. As capacidades especiais concedidas pelo Espírito Santo. Particularmente o dom de profecia. E particularmente esse dom. Para serem capazes de pregar as mensagens de Deus. Para serem capazes de pregar a palavra e as mensagens de Deus. Entretanto, se você tem o dom de falar línguas, isto é, falar línguas que nunca aprendeu, você estará falando a Deus, mas não aos outros, visto que eles não poderão compreender. Então quem fala em línguas não fala com o homem, mas fala com Deus. Eu ainda vou ver pessoas aqui falar em línguas estranhas, viu? Mas não é eu que vou ensinar para você ficar falando lá, não. É o Espírito Santo de Deus que vai tocar em você. Ela já está aí, só que você tem medo. Porque o pecado, as concupiscências, os seus erros, por falta de ensino, você tem prendido o Espírito Santo. E ele está gemendo, querendo sair para fora, e você tem reprimido o Espírito de Deus. Mas pastor, mas por que tem que ser logo o Espírito de profecia que ele manda? Provérbios capítulo
29, 18. Se alguém tiver que sair, pode sair, mas eu quero terminar essa mensagem. Sim, Provérbios, capítulo 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo, então, profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. E mais o que guarda a lei? Quem é a lei? A palavra, esse é feliz. Leia para mim, filho. Quando não se pode contar ao povo os mandamentos de Deus, a sociedade vai de mal a pior. Quando o povo obedece às leis de Deus, o país progride e vive feliz. Se o país deixasse Deus governar, tudo estava bem. Mas é o homem que governa. E o homem só faz coisa errada. E nós pegamos os prejuízos. Eu vou encerrar aqui. Vocês estão me entendendo nessa manhã? Ele disse que nós devemos buscar o Espírito Santo, nós devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, nós devemos buscar comunhão com Deus. E não, por quê? Porque o Espírito Santo não te deixará ser enganado por homens. Você está sendo enganado porque você não tem o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não deixa nós confundidos. Automaticamente, quando alguma coisa estiver errada, o Espírito Santo de Deus já diz: meu filho, cuidado, está errado. E se você lê a Bíblia, na hora ele te manda para a Bíblia. Lê a Bíblia. Vai lá. Ele disse: seja sóbrio, Timóteo. Suporte o sofrimento. Diga para o teu assim: seja sóbrio. Suporte o sofrimento. Faça a obra do evangelista. Cumpra o teu ministério. Se coloque de pé. Em Efésios 4:14 diz: para que não sejamos mais como meninos, mas como adultos, com entendimento. Deus não quer meninos na igreja. Deus não quer ficar dando sopinha para nós. Quem toma leite é criança. E se você ainda está querendo tomar leite, você precisa crescer muito ainda. Mas quem gosta de ouvir uma palavra como essa, meu filho, é saúde para os teus ossos. É saúde para a sua vida, é saúde para a tua vida espiritual. Ele disse: para que, agitado de um lado para o outro, levado ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias dos que induzem você ao erro. Aí você perguntaria para mim: pastor, como é que eu vou discernir então se o que o senhor está pregando também é de Deus? Em Atos capítulo 17, 12 diz assim: os barreanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, por receberam a mensagem com grande interesse. Olha, os barreanos eram os mais nobres, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todo dia. Paulo vinha pregar, os barreanos estavam ali lendo a Bíblia. Realmente esse homem está falando a verdade. Mas os tessalonicenses criaram uma confusão, meu irmão. Quando souberam que os barreanos estavam crescendo, porque uma igreja unida é uma força, os tessalonicenses vieram e começaram a dizer: ei, vocês estão tudo errado. Criou uma confusão. Paulo teve que deixar um ficar com o outro, porque fizeram uma confusão. Você só vai saber se eu estou pregando a verdade, lendo e pedindo Deus sabedoria. E ele disse a Oséias: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Esse aqui eu preciso ler. Irmão Éder, por favor, está com a Bíblia aí? Lê para mim só Oséias, porque isso aqui vai falar comigo. Eu quero trazer para os irmãos isso. Oséias capítulo 4 e 6. Olha só. Meu povo é destruído porque não me conhece. E a culpa é toda de vocês. E a culpa é toda de vocês, quem? Sacerdotes. Sacerdotes. Culpa é minha, pastor. Culpa é sua, pastor. O povo está morrendo por falta de conhecimento por sua culpa. Porque se recusam a me conhecer. Porque eles estão recusam a me conhecer. Eu estou como sacerdote aqui diante de Deus, irmãos. Se você não gosta mais de ouvir a palavra,
o anticristo está ali. Mas você que quer crescer, você que realmente quer aprender, eu me dispor, eu me coloquei nessa posição de não trazer mais nada para o homem, mas trazer para nós santificação, reconciliação, arrependimento, para que o Espírito Santo venha mover a nossa vida, porque enquanto nós não se arrepender, a enfermidade vai bater, a desgraça vai bater, os filhos não serão salvos, a família será destruída. Mas quando a palavra entrar lá na sua casa, Deus vai mover as águas. Deus quer mover a sua vida. Deus quer trabalhar em você. Eu quero chamar alguém aqui que quer ser trabalhado por Deus. Jesus, nessa manhã, esta palavra falou no meu coração. Eu quero ser moldado por Ti. Eu quero que a Tua palavra entre no meu coração. Eu quero buscar os dons espirituais. Eu quero perdoar aquele falso profeta que se levantou contra mim. Tem alguém que quer oração? Não somos melhor do que ninguém, mas o seu ato é um sinal de reconciliamento, um sinal de arrependimento, um sinal de que você reconhece que você precisa do Senhor. Em 1 João capítulo 4 e 6 diz: amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Pastor, mas eu ainda fico em dúvida. Mateus 7, 15 e 16: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresento disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, vigaristas. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uva em espinheiros, ou figos em abrolhos? Não. E nos últimos dias, diga assim, nos últimos dias, é hoje. Hoje é o último dia para nós, sabia? Porque amanhã acabou. Hoje é o último dia de nós parar, de transgredir a palavra de Deus. Hoje será o último dia em que você vai dizer: Senhor, até aqui eu pequei porque eu não sabia, mas a partir de amanhã, essa palavra não será mais exortação, será juízo. E que Deus tenha misericórdia de nós. Ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé, por obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios. Curva a sua cabeça. Amado Jesus, eu te apresento, Senhor, a minha vida. Primeiramente, Senhor, tende misericórdia de mim, porque eu tenho, Senhor, certeza que o diabo não está contente, porque mentes nesta manhã foram abertas para a Tua palavra. Senhor, te peço graça, te peço sabedoria, e que os Teus filhos nesta manhã, Senhor, sejam resgatados do inferno. Até que o inimigo, Senhor, tem lançado sementes de dúvidas. Tem momentos, Senhor, que tem pensado até parar e desistir de seguir o Evangelho, mas por quase, Senhor, mas por causa, Senhor, dos escolhidos, Tu tens abreviado estes dias, e eu te louvo por encontrar aqui na igreja ainda fiéis. E eu te peço, Senhor, nesta manhã, trabalha no coração da Tua igreja, faz o mover do Teu Espírito, renasce em nós o Teu Santo Espírito, faz mover as águas em nós, Senhor, limpa a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, faz de nós verdadeiros adoradores, verdadeiros discípulos, Senhor. E que não venhamos ficar aí tampando o sol com a peneira, toda a vida errada, com a vida toda torta, e ainda diz que serve a Deus. Tem de misericórdia da hipocrisia da nossa vida. Ajuda nós sermos verdadeiros adoradores, sabendo que o Evangelho tem preço e preço de morte. Ah, Senhor, nós estamos aqui porque sabemos que os dias são maus, mas Tu falou que para o crente a morte não é
é morte, mas é vida e vida eterna. Ah, Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã de reconciliamento, esta manhã de reconciliação. Perdoa os nossos pecados e dá-nos a tua bênção e a tua paz e o teu perdão e o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lança. Jesus está perto, eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra rolar a tira, vender a pedra, aquele que não tem cuidado, aquele que não erra. Pra me ver quem no dia de inimigo, toma minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo da tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele te defende do acusador. Filha possa entregar em suas mãos, posso descansar meu coração. Minha audiência Ele chamou, garantindo não que eu serei vencedor. Meu advogado paga a lição, verdadeiro, justo,